Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal da Scrap Brasil. Hoje eu tô aqui para mostrar um projeto de Páscoa com a Cricut Maker que fica muito lindo. Nós vamos fazer esses coelhinhos aqui de feltro com uma costurinha e um bordadinho, caso vocês queiram, que fica super fofo. Eu aproveitei esses coelhinhos não só para fazer chaveiro ou dar de lembrancinha, imã de geladeira também daria para fazer super bem, mas eu quis criar uma guirlanda. Eu fiz essa guirlanda aqui para minha casa para receber as pessoas na Páscoa e ela ficou muito linda. A guirlanda eu acabei não fazendo nenhum bordadinho no rosto desses coelhinhos, mas eu achei que ficou super fácil e prático de fazer. Então fica aqui comigo que eu vou mostrar tudo o passo a passo, inclusive como você pode desenhar um coelhinho desse. E também aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o molde já pronto para que você possa fazer o download e trabalhar aí com a sua Cricut Maker e cortar feltro de maneira tão bonita quanto eu fiz aqui para minha Páscoa. Vamos comigo nessa? Para começar o nosso projeto então, eu vou num canvas novo, tá? Num projeto novo, eu vou utilizar a barra Shapes. Vou escolher o círculo e daí, gente, se eu for tentar mudar a proporção desse círculo, ele sempre vai manter a proporção. Eu preciso necessariamente destravar esse cadeadinho e aí a partezinha verde de movimentação, ela fica verde e eu consigo fazer com que esse círculo fique mais ovalado. Enfim, eu mudo o formato dele, tá? Daí eu crio mais um, também tiro essa trava e deixo ele bem ovalado pra gente imitar as orelhas do coelhinho. Eu fiz a carinha do coelhinho com o primeiro círculo e depois eu crio a orelhinha. Com essa ferramenta que tem no próprio desenho de girar o desenho, eu faço o ângulo da minha orelha, replico lá no lado... duplico, né, no caso, no lado direito da tela, tem o botão duplicar e também com o botãozinho girar que tem na ferramenta, eu vou deixando essa orelha simétrica, enfim, do jeitinho que eu gosto, para ela ficar mais bonitinha. E aí, gente, é um trabalho de ficar fazendo ajustes para que o recorte ele fique bonito e fique correto para a gente recortar de maneira simétrica. Percebam que se eu deixar esses recortes do jeitinho que está, não vai dar certo, vai cortar 3 partes separadas. É por isso que eu preciso selecionar os 3 elementos e no canto inferior direito da tela tem a ferramenta chamada Weld. Ele vai transformar todos esses elementos em um só, ele vai acabar fundindo, mas o nome Weld é o nome da Cricut, tá? Então, essa é a ferramenta que vocês vão utilizar para fazer essa fusão dessas formas. Bom, agora eu quero criar 12 formas de cabecinha de coelho, porque eu quero fazer 6 coelhinhos no caso. Na minha mat, né, na minha base de corte vão caber 12 coelhinhos. Eu não estou super ajustando para que caiba mais, eu achei que esse era um tanto bom de cabecinha de coelhinho para o meu trabalho. Aí o software ele vai reconhecer a minha máquina, a Cricut Maker 3, e logo depois que ele reconhece, eu vou selecionar o material. Eu preciso necessariamente escolher o feltro, tá? Lembre-se, a máquina é inteligente, mas ela não sabe com o que eu vou trabalhar, então eu preciso informar para ela. Daí eu escolho o tipo de lâmina, eu vou usar a blade, então, a rotary blade. Muitas vezes, para algumas pessoas, acaba entrando automaticamente essa blade quando você escolhe feltro. A minha não entra, mas também não tem problema. Daí eu clico no meu botãozinho para pegar o match e começar a cortar. E daí a minha máquina ela vai cortando numa boa e com perfeição, do mesmo tamanho, todos esses meus coelhinhos, essas minhas cabeças de coelhinho, tá? Então é muito fácil. Para todos esses recortes eu levei mais ou menos uns 2 minutos, então cada cor eu levei uns 2 minutos mais ou menos recortando. E aí o recorte fica perfeitinho como vocês estão vendo. Eu cortei primeiro o meu branco, tá? Essa cor branca ela foi a primeira, foi o teste. Eu tenho bastante branco, feltro branco aqui em casa e eu imaginei que eu ia fazer todos esses coelhos branquinhos, mas depois eu preferi fazer com que eles fossem coloridos, eu achei que ficaria um pouco mais divertido, tá? E quando eu coloco o meu feltro, gente, quando eu uso feltro, não é um feltro importado, é um feltro nacional da Santa Fé, ele é excelente para ser recortado na nossa máquina, então vão com fé, é muito bom recortar esse feltro. E aí a única coisa que eu tenho que fazer, depois que eu coloco bastante pressão, que eu arrumo bem ele na minha
na minha base de corte, eu só tiro o excesso, tá? E essa ferramenta de rolinho, ela é muito boa para que a gente possa fixar o material na base. Bom, depois eu cortei 3 coelhinhos, acabei fazendo 3 coelhinhos amarelos, 6 laranjas, 6 rosas, 6 brancos, não tem laranja, e 6 azuis, tá? Para fazer, então, o alinhavo, gente, é muito simples. Eu não vou super explicar aqui para vocês, porque eu não sou bordadeira, eu não sei alinhavar tão bem ou fazer esse pesponto tão bem, tá? Então, eu preciso aprender bastante ainda. Mas, de qualquer forma, eu vi na internet, eu vi vídeos no YouTube também ensinando a fazer e acaba sendo razoavelmente fácil da gente entender. Eu pego uma meadinha de linha verde, passo por dentro para não ficar visível o acabamento, e aí eu começo então a fazer o pesponto nesses meus coelhos. Assim que eu acabo de fazer o pesponto na volta toda desse coelhinho, gente, eu coloquei uma espuma, parece espuma para fazer almofada, mas essas espumas a gente encontra em casas de armarinhos. Ela é bem simples de achar, pelo menos aqui em São Paulo é bem tranquilo, e a gente estufa almofada com elas, tá? Então, muitos bichinhos, muitas coisinhas fofinhas a gente faz com elas. E eu coloquei esse enchimento dentro dos meus coelhinhos para eles ficarem macios, fofinhos, como se fossem, então, como se fossem uma almofadinha, tá? Então, dependendo do acabamento que você dá, você vai poder transformá-lo num chaveiro, você vai poder transformá-lo só em uma lembrancinha mesmo, você vai poder transformá-lo num imã de geladeira para Páscoa também, que vai ficar super bacana. Você pode colocar esses coelhinhos em porta-guardanapo para sua mesa na hora de servir os seus convidados, que vai ficar muito bonito, também vai ficar elegante, e isso pode servir de lembrancinha para Páscoa. Enfim, a ideia desse coelhinho, ela é muito ampla e a gente consegue fazer muita coisa com essa ideia só dessa cabeça de coelho. É rápida, ela é simples, mas ela fica muito bonitinha e muito fofa. Assim que eu acabei de costurar todos os meus coelhos, então eu utilizei linha rosa para fazer no rosa, um rosa mais intenso, linha amarela no meu coelhinho amarelo, linha azul no meu coelhinho azul, e nos coelhinhos brancos eu utilizei linha verde, linha roxa, linha lilás, e também utilizei uma linha laranja. Então eu tive algumas cores aí de coelhinho para poder compor o meu trabalho. Alguns eu entendi que a orelhinha ficaria muito fofa se ela tivesse dobradinha, e aí eu fiz um pontinho a mais, costurei essa orelhinha dobradinha, porque eu achei bem fofo de fazer esse movimento. Daí, como a minha ideia era fazer uma guirlanda, gente, eu recortei um pedaço de papelão. Esse é um pedaço de papelão Paraná, ele não é nada chique ou fancy, nem nada. Eu só recortei num tamanho que eu tinha, que eu gosto de utilizar para minha porta, pelo menos. E todas as minhas guirlandas, praticamente, eu sigo esse mesmo tamanho. Ele tem 30 centímetros de diâmetro total. Dentro ele tem acho que uns 18 centímetros, então não é muito, mas é um tamanho que me agrada bastante. Não acho que ele fica nem muito grande nem muito pequeno e dá pra gente recortar. Pego essa fita de juta, tá? Que é um material super rústico, e eu acho que Páscoa combina muito com esses tons rústicos, né? Com essa ideia rústica, e também com tons pastéis. Eu acho que fica bem bonito, bem significativo para Páscoa. Colo sempre com cola quente para ser mais rápido, não ter que ficar esperando as colas líquidas secarem. Corto a fita de juta, arrumo bem essa juta na minha guirlanda. E eu não utilizei nenhum coelhinho verde, porque eu queria usar essa fita de tecido verde para dar uma equilibrada nas cores da minha guirlanda. Porque eu não queria também colocar de novo folhinha ou matinho de papel. Então eu utilizei justamente essa fita de tecido, né, para que eu pudesse imitar uma parte mais de grama, algo mais coloridinho no verde, que puxasse um pouquinho esse tom de verde para dar uma equilibrada nos meus tons que eu utilizei da guirlanda. Ainda para dar um toque rústico, eu vou utilizar esse fiozinho de sisal. Ele é bem arrepiadinho, ele é bem rústico mesmo, isso é super rústico porque ele é todo arrepiado, e eu vou enrolar agora na minha guirlanda de maneira bem desigual. Eu não estou muito preocupada, como eu fiquei preocupada com a fita de juta, nem com a fita verde, que elas estão bem espaçadinhas, bem iguaizinhas. Essa fita
de material mais rústico, eu tô simplesmente enrolando sem muito critério, simplesmente enrolando para que dê esse efeito ainda mais rústico para minha guirlanda. Sempre quando eu acabo, eu faço a minha colagem com cola dupla face, com cola quente, desculpe, porque aí prende muito mais rápido, é muito mais fácil, tá? Mas enfim, usem a cola que vocês gostarem. Pro laço que eu decidi fazer em cima, eu tô fazendo um laço super simples, não tem grandes ensinamentos, porque não tem uma técnica tão boa assim. Eu simplesmente vou mexendo no meu lacinho para que ele fique bonito, bem rechonchudinho e com tudo que importa sendo visível, tá? Então eu mexo nesse laço. Como são duas fitas separadas, eu passo cola quente para segurar essas minhas fitas, elas não ficarem soltas e esquisitas no meu trabalho. E depois eu corto o excesso, sempre fazendo com que esse laço ele fique mais igual, ele não fique tão torto ou tão com lados muito desiguais, tá? Então eu prefiro sempre a simetria do meu trabalho do que a assimetria, tá, gente? Eu prefiro itens simétricos nos meus trabalhos. Corto alguns excessos e no meinho, como o nó acaba ficando um pouco feio, eu decidi que eu vou colocar um coelhinho branco, porque aí eu acho que vai ficar também um acabamento muito mais legal. Sempre com cola quente, não precisa de muito, mas o suficiente para que isso tudo fique preso e bem preso. Como eu queria um movimento para essa parte de baixo do laço, eu uso também a cola quente para fixar a minha parte solta do laço, né, uma das partes do laço, e assim ficar bem colado, bem firminho. Se vocês quiserem, vocês ainda podem até colocar arame por dentro da parte do laço para que ele fique bem aberto, bem firme também, porque às vezes com o tempo ele vai caindo. E aí agora, pessoal, eu simplesmente vou colando os meus coelhinhos conforme eu vou equilibrando as cores. Então, conforme eu vou visualizando, eu vou colocando os rosas, os azuis, os amarelos e vou deixando então o meu trabalho mais equilibrado e mais fofinho com os meus coelhinhos colados. O bom é que eu posso sempre fazer cada vez mais desses coelhinhos porque eles são muito fáceis de fazer, de recortar e também de passar esse pesponto nele. Acaba sendo muito rápido. Eu não sou muito rápida para fazer pesponto, mas conforme eu fazia os meus coelhinhos, eu levava em média meia hora para fazer um pesponto inteiro. Vendo TV, bem tranquila, sem pressa. Então acaba sendo bastante rápido de fazer esses coelhinhos, porque eles não são formas muito elaboradas. E fica muito fofo. Olha só como ficou graciosa a minha guirlanda. Eu vou deixar aqui com vocês também o meu cupom de desconto para que vocês possam adquirir uma Cricut Maker lá no site da Scrap Brasil. Vou deixar o link aqui também na descrição do YouTube, porque fica muito fofo, gente. É algo muito bom de trabalhar e vai adiantar muito o trabalho de vocês. Vou deixar algumas fotos aqui da minha casa enfeitada com a minha guirlanda. Fica muito fofinho, eu gostei muito do resultado e eu aposto que os meus convidados no dia da Páscoa vão adorar ser recebidos em casa com uma guirlanda tão fofa quanto essa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Façam, inspirem-se. Se vocês fizerem alguma coisa parecida, me mostrem que eu vou adorar ver. Um grande beijo. Tchau, tchau!